Alô? Consegue ver o meu ecrã? Sim, docente. Sim, doutor. Ok. Então, alguém pode começar a gravar para os faltosos, por favor? Já começaram. Ei, a que horas isso? Ok. Em nome dos faltosos, vamos começar a gravar. Ok. Que dia é hoje? 26, né? 26 de 05 de 2020. Quando estás sempre em casa, já não diferencias. Final de semana, dia normal. Exatamente. Assim, pode-se confundir com o sábado hoje, né? Sim, docente. Acontece muito. Ok, conseguem ver o meu ecrã? Tá bonito. Exato. Ok, hoje, a aula passada, estávamos a ver, vimos contabilidade nacional, né? Vimos à tarde, vimos à noite, quer dizer, vimos tantas vezes que até cansamos-nos de ver. Hoje vamos para o penúltimo capítulo, que fala sobre políticas, né, do governo na economia, né? Tipo, intervenção do Estado na economia, tendo como um dos pressupostos o uso dos conhecimentos adquiridos na contabilidade nacional, tá bem? Então, praticamente o tema de hoje é intervenção do Estado na economia, ok? Isso é importante para sempre que nosso presidente Nussi, Maliani, sempre vão falar aí, nós termos noção do que vai acontecer com as nossas empresas, com as empresas que nós estamos a gerir, ok? É sempre bom, até porque o nível de produção de uma economia determina o nível de emprego de recursos, né? Para quem está a fazer recursos humanos, e não só está associado também aos diferentes padrões de consumo, né? Para quem está a fazer marketing, por exemplo, em Moçambique, por pessoa, cada pessoa come em média 5,3 ou 2,4, 2,5 ou 3, 2 a 3 quilos de frango por ano, em média, aqui em Moçambique. Estão a entender, né? É claro que há quem está a comer sozinho 10, 20 quilos, mas há quem nem osso de frango tem. Então, a média acaba atribuindo, a média é assim mesmo. Diz que assumimos que, em média, quer dizer, mesmo os que não comem, os que comem muito pouco, sempre dizemos que estão a consumir cerca de 2,5 a 3 quilogramas de frango por ano. Okay? Mas sul-africanos consomem 25. Cada um deles. Basta ver o sul-africano. Cada um deles, em média, está a ingerir 25 quilogramas de quilogramas de frango por ano. Estão a entender, né? Essa diferença aqui se deve. É que há uns que... Moçambique, que é um país em desenvolvimento, já agora, a África do Sul pode ter as desigualdades que tem, mas é um país, ok, emergente. Estão a entender, né? Os indicadores da África do Sul estão muito melhores que Moçambique, não se compara até. Aliás, para os que vão fazer compras lá, conseguem ver, né? Não aqui em Nelspruit, para quem vai mesmo para Joanesburgo e Pretória, há de ver que é Londres que está perdido, entre aspas, em África. É um país desenvolvido em termos de infraestruturas, em termos de sistemas. É um país, né, relativamente
estável, mas com muita desigualdade, estão a entender, né? E ao mesmo tempo, ok? E ao mesmo tempo com muita discriminação por ter passado por ter passado pelo regime da apartheid, como é de se imaginar, estão a entender, né? Então, na África do Sul, por eles estarem a aumentar o seu nível de rendimento, por eles terem um rendimento maior, conseguem comprar frangos para comer, estão a entender, né? Conseguem consumir frangos. Enquanto que aqui em Moçambique, um frango numa família, não estou a falar das nossas famílias aqui nas zonas urbanas, mas vai mesmo para o campo, né? Para o campo. Há de ver que lá só se come frango, não frango, come-se galinha quando cria, depois demora a crescer aquilo. Fica pinto, cresce, depois é quando já seguem para matar quando chega o hóspede, né? Segue aquilo, corre atrás dele, aquelas galinhas cafeadas, Lourdes Mutola. Atrás dele para poder, né, pegar e consumir. O que estou a dizer? Estou a dizer que o nível de produção de uma economia, o nível de rendimento de uma economia depende, ok? Depende muito, o nível de rendimento determina muito os padrões de consumo, ok? Países com maior nível de renda tendem a consumir um certo tipo de bens e serviços, e países com menor nível de renda tendem a consumir um certo tipo de bens e serviços. Sabe? Vais para Inhambane e estás a comer muito tapioca, depois vens para Maputo, onde a maior parte, na cidade de Maputo, onde a maior parte das famílias está relativamente estável, cidade de Maputo. E vês que por onde pode estar a consumir maiores quantidades de frango. Então, o que quer dizer que o Estado pode intervir para influenciar o nível da atividade econômica para que no longo prazo possamos comer muito frango, estão a entender, né? O Estado pode intervir para aumentar o rendimento, para aumentar o produto, para que no longo prazo, isso vai se refletir no maior consumo de frango. Então, quem está a fazer marketing, quem está a fazer gestão, quem está a fazer análise de mercado, okay, estratégias de marketing, tem que tomar em conta o rendimento das pessoas, o nível da economia, o nível da atividade econômica. Okay? Não vais querer vender, okay, iPhone 10 ou 11 em Magude, lá mesmo nos confins de Magude. Podes ter clientes prontos, um número de clientes relativamente reduzido, mas se tu vendes aqui na cidade de Maputo, ok? No Estrela, bairro central, provavelmente encontres mais pessoas dispostas a pagar, ok? Então, vocês de marketing, é importante saber o nível da atividade econômica, é importante saber os planos do Estado, a intervenção do Estado na economia para influenciar o nível da atividade econômica, para melhor até saberem se os vossos produtos tenderão a ser comprados ou não, se aumentam, produzem mais, produzem menos, e dominarem os padrões de consumo dos vossos clientes. E para quem está fazendo recursos humanos, o Estado é quem define políticas de salário mínimo, ok? O Estado é quem define o nível de impostos, estão entendendo? Vocês de recursos humanos, quando você está para negociar salário com o seu trabalhador, né? Com o seu potencial trabalhador, colaborador, né? Para não... qual é o salário que você negocia? Negocia salário líquido ou bruto. Você é salário líquido, né? Se eu vou receber 50 mil bruto, enquanto estiver a pagar 30 mil do imposto e na minha conta só entra 20 mil, sinceramente, prefiro não me enganar com 50 mil e continuar com o meu 20 mil. Estão a entender, né? E considerar o 20 mil no processo de negociação. Estão a entender, né? Então, o Estado também vai influenciar nas políticas salariais que as empresas definem. Okay? O volume de impostos vai aumentar a disponibilidade da mão de obra ou não. Okay? Se de 50 mil o Estado leva 40 mil, é normal eu dizer, vale a pena ficar em casa, cuidar dos meus filhos, okay? Do que estar aí a trabalhar para o Estado e depois não vejo o que fazem estradas ou não, ou compram carros para carros para circularem, pagam guarda-costas, por aí em diante. Se eu não estiver a ver o que você está a fazer, então não tenho incentivo de pagar logo. Você, de recursos humanos,
pode perder potenciais trabalhadores em função do incentivo que as pessoas têm. Mas tudo isso é o Estado que determina. Então, é importante saber a intervenção do Estado na economia, porque ela influencia nas nossas decisões como empresas, nas nossas decisões como gestores de marketing e nas nossas decisões como gestores de recursos humanos. Isso era a sua introdução. Agora, vamos continuar. Vamos continuar. Para o Estado intervir na economia, de certeza que precisa de variáveis. Precisa dominar. Vocês também precisam dominar ou precisa conhecer os agentes econômicos. O que os agentes econômicos fazem, ok? O que cada agente econômico faz, como é que intervém na economia, quais são as variáveis que determinam comportamento dos agentes econômicos, ok? E em função disso intervir para influenciar o nível da atividade econômica. Por questões de simplificação, hoje vamos só falar de 3 agentes econômicos: famílias, empresas e o próprio Estado. Ok? O que as famílias fazem? Consomem. Consomem em função de quê? Em função do rendimento que eles recebem. Estão a entender, né? As famílias consomem em função do rendimento que elas recebem quando trabalham para as empresas. Estão a entender, né? O que as empresas fazem? Investem. O que o Estado faz? O Estado cobra imposto das empresas. Estão a entender, né? Cobra impostos e faz transferências. E geralmente faz transferências para famílias carenciadas. Está a entender, né? Então, é isso que nós temos que saber. Quais são as variáveis que vamos considerar nas famílias? Consumo. Qual é a variável que vamos considerar nas empresas? Investimento. E qual é a variável que vamos considerar no Estado? Gastos. Isso o que vos lembra? Lembram-vos a fórmula do PIB, que é consumo, mais investimento, mais gastos, mais exportações, menos importações. Lembra-vos a fórmula do PIB na ótica da produção, ok? Lembra-vos a fórmula do PIB na ótica, desculpe, da produção, na ótica da despesa, certo? Mas não vamos considerar o quê? O setor externo. Questões de simplificação. Vamos ficar com Y, vamos passar a chamar Y. Lembro das diferentes óticas. Temos que são equivalentes. Que o Y pode ser PIB, pode ser rendimento, e pode ser despesa. Ok?
Logo, vamos passar a considerar que Y é consumo, mais investimento, mais gastos. O nosso interesse é decifrar, é descascar essas variáveis para ver o que tem nelas, onde o Estado pode intervir. Estamos juntos? Então, vamos descascar uma a uma. Vamos descascar o consumo. Ok? De que depende o consumo? Depende de duas coisas. Ok? Para você consumir, precisa ter rendimento. Então, o consumo depende do rendimento, mas que rendimento? Disponível. Por que é importante? A diferença entre Y é rendimento, sim. Ok? Y é rendimento, sim. Concordo. Todos concordamos. Mas é como se fosse rendimento total, é como se fosse rendimento bruto. Estão a entender, né? Agora, YD é rendimento disponível. Qual é a diferença entre o rendimento e o rendimento disponível? É que as famílias usam o dinheiro ou o rendimento para o consumo, aquele que é disponível, aquele que entra no bolso. Lembra quando eu estava falando de impostos? Você recebe 50 mil, mas 30 mil está a pagar imposto. Então, o rendimento disponível é 20. Então, você não vai usar 50 para o consumo, enquanto só recebe 20. Então, é preciso apurar o rendimento disponível, aquele que sobra. Então, o rendimento disponível é aquele que sobra, o rendimento, depois de tirados os impostos e adicionadas as transferências. O que são transferências? Transferências é aquilo que eu estava a dizer. São pagamentos entre aspas. Transferências são transferências, melhor até usar outro termo. Transferências é o envio do dinheiro para as famílias carenciadas, que o Estado faz para as famílias carenciadas. Chama-se transferências. Com Covid-19, o Estado vai apoiar as famílias que foram, né, assoladas grandemente com a redução do nível da atividade econômica. Estão a imaginar aquelas empresas que se dedicavam, por exemplo, à venda de produtos e serviços turísticos, restaurantes, empresas de transporte aéreo. Estão a imaginar como é que estão a passar mal. Estão a respirar por outros orifícios, mas pela boca e pelo nariz não estão a respirar. Estão a respirar de outra forma. Ou seja, estão mal essas empresas nessa altura. Então, o Estado deverá efetuar transferências para essas empresas, que chama-se mais ou menos subsídios, né? Entre aspas. Ou efetuar transferências para as pessoas que perderam o emprego resultante do encerramento dessas empresas. Meu tio, meu sobrinho, meu neto atendiam lá nas instâncias turísticas. As flight attendants, as aeromoças, por exemplo. As aeromoças, por exemplo, já não têm emprego, entre aspas, também. Então precisam de apoio. Então o Estado pode transferir para estas pessoas grandemente afetadas. Ok? Chamam-se transferências para as famílias. Estão a entender? Então, o que fica com as famílias? Se essas famílias recebem 50 meticais, 30 pagam impostos, então ficam com 20, e depois recebem transferências de 10, então 20 mais 10, 30. No final, o rendimento disponível qual é? É 30. Estão a entender, né? É só para terem esta noção. Obrigado. Agora, o consumo vai depender do rendimento disponível, não do rendimento disponível. Estão a entender, né? Continuando. Mas não é só o rendimento
que faz as pessoas consumirem ou que faz com que haja consumo. É natural alguém consumir sem rendimento, ok? É natural haver consumo mesmo sem rendimento. Vamos dar exemplo, só para vocês entenderem. Mendigos, né? Não trabalham, fazem nada, mas consomem. Estão vivos. E apanhamos-los a ulularem pelas artérias da cidade de Maputo. Estão a entender, né? Então, o consumo não depende só do rendimento disponível. Depende de outras variáveis que não sabemos quais são e que vamos considerá-las autônomas. Ou dependem de variáveis que não estão no nosso controle. Então, vamos chamar ao consumo que não depende de rendimento, vamos chamar de consumo autônomo. Escutem bem o que estou a dizer. São coisas muito claras e evidentes, com exemplos. Primeiro eu disse, o rendimento disponível determina os níveis de consumo. Nós consumimos usando o rendimento disponível. Segundo eu disse, rendimento disponível é aquele que sobra do rendimento do país depois de deduzidos os impostos e adicionadas as transferências. Só para clarificar ainda mais o português, dedução significa tirar, reduzir, diminuir, subtrair. Ok? O consumo depende sim do rendimento disponível, parte dele. Mas estamos a dizer que há uma parte que não depende do rendimento disponível, que se chama consumo autônomo. Dei exemplo. Mesmo aí na sala, Miriam, Arthur, Márcia, Yumna, Kiara ou Kiana, por aí em diante. Conheço a todos, mas só em sequência dos locais onde vocês tentam. Há de ver que um desses, de uma que nunca mais apareceu, um desses que eu citei, estão a entender, né? É normal todos os dias estar na lanchonete com os amigos a comer qualquer coisa. Até a comer coisas relativamente caras, né? Entre aspas. Burger, né? Pratos, né? Especiais, pizzas. Não sei se vendem naquela lanchonete. Cachorro. Chova. Há uma coisa aí perto. Chova, não sei o que é. Todos os dias os jovens estão a se alimentar de chovas. Entretanto, nunca trouxe nem um tostão. Não trouxe nem um tostão para a escola. Como é que nós interpretamos isso? Ele está a consumir, mas não tem rendimento. Estão a entender, né? Ou seja, é coberto pelos outros. Né? O que ele tem de bom é bom papo. Animar o papo, animar o grupo. Fofoca para aqui, para lá. Ok? E as pessoas gostam de estar com ele. E como quando estão com ele, às vezes sentem fome, não dá para dispensar o homem, o jovem, e depois ficar a comprar hambúrguer. Então eles sempre entram na boleia, ok? Do grupo. Estão a entender, né? Então há colegas aí que, nunca trazem lanche, mas gostam sempre de chopelar o lanche dos outros. É assim mesmo. Ou seja, para consumir não precisa ter rendimento. Então, a parte do consumo que não depende do rendimento, vamos chamar de consumo autônomo, e vamos escrever, tal como estou a escrever aqui, com uma barra em cima, consumo autônomo. E a parte que depende do rendimento disponível, vamos chamar de consumo induzido pelo rendimento disponível. Agora, a parte que depende do rendimento disponível, grave uma coisa interessante, é que nem todo o rendimento é destinado ao consumo, que fique claro. Uma pessoa racional, em condições normais, como dizíamos na química, né? Em condições normais de temperatura e pressão, não consome na totalidade o seu rendimento, mas sim, uma parte consome e a outra parte poupa. Estão a entender, né? A magnitude significa tamanho, volume, a percentagem, a proporção. A magnitude na qual o indivíduo ou o agente econômico, ok? Divide
ou retira do rendimento disponível para alocar nas despesas de consumo, então chamamos a esta percentagem média, ou a essa percentagem que determina quanto é que ele vai consumir, quanto é que vai poupar, de propensão marginal a consumir. Escutem, um exemplo simples. Se você recebe 1000 meticais e do 1000 meticais consomes 800 meticais e 200 meticais poupas, então 800 dividido por 1000 vai dar 0,8. O 0,8 nós chamamos de propensão marginal a consumir, ou seja, é a percentagem adicional, quer dizer, é a percentagem que o consumidor aloca, ok? Para as despesas de consumo quando o seu rendimento aumenta. Estamos juntos, né? Então, a esta percentagem, vamos chamar de propensão marginal a consumir. É Czinho. Vamos chamar de C cedilha, para diferenciar. C maiúsculo é consumo. C com barra é consumo autônomo. C minúsculo e com cedilha, ou C cedilha, é propensão marginal a consumir. Are we together? Estamos juntos? Sim. Sim, sim. Bonito. Este é consumo. Este é consumo autônomo. Autônomo. Este é consumo induzido. Entretanto, o C cedilha é propensão marginal a consumir. E YD é rendimento disponível. Ok. Já está. Só vou dar um exemplo. Imaginem que o rendimento é de 1.500. Os impostos são de 300 e as transferências são de 100, ok? Consumo autônomo é de 150 e Czinho é de 0,8. Estão a entender, né? Qual será o consumo? Simples, consumo é igual ao consumo autônomo mais Czinho YD. Antes, vamos calcular o YD. YD é Y menos impostos mais transferências. YD, o que é? É 1.500 menos impostos 300 mais transferências 100. YD, quanto é que dá? 1.300, né? Certo. Depois, o consumo será igual. Consumo autônomo, quanto é que é? Temos que é 150. Então, 150 mais 0,8 vezes 1.300. E depois é só calcular isto aqui. E apanhamos o resultado. Não sei quanto é que dá isso. Quem estiver atento à aula, iria fazer cálculos simples. Dá 1.190. Boa história. Alguma coisa complicada? Não.
Ainda bem que as coisas ainda não complicaram. E não vamos chegar a complicar. Tá entendendo? Ainda estamos a falar de quê? Do consumo. Ainda estamos a falar de quê? Do consumo. Há uma coisa interessante que nós temos na função consumo, se prestarem atenção. Há uma coisa interessante que nós temos na função consumo. É que o rendimento disponível depende do rendimento, menos impostos, mais transferências. As transferências vou pôr um subtítulo aqui só para saberem que aqui estamos a falar de consumo, para não se perder. As transferências, meus caros, são determinadas pelo governo. Elas são autônomas. Estão entendendo, né? Mas os impostos, de que dependem os impostos? Dependem, por sua vez, do rendimento. Mas há uma parte que não depende do rendimento. Chamamos também de imposto autônomo. Qual é essa parte que não depende do rendimento? Algumas taxas. Não depende do rendimento. Taxa de imposto predial, imposto pessoal autárquico, imposto de reconstrução nacional, não sei se conhece esses impostos. Há um conjunto de taxas que você paga independentemente de quanto é que recebes. Acho que há um imposto aí de quem conduz paga, acho que é de radiodifusão, uma coisa assim. Estão a entender, né? A maior parte desses impostos, quando você compra eletricidade, blá, 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 a maior parte desses impostos não dependem do rendimento. Estão a entender, né? Mas existe uma parte que depende do rendimento. Então, são impostos induzidos. Então, teremos impostos autônomos, o imposto vai se comportar como função de consumo também. Impostos autônomos, mais Tzinho Y, onde este T minúsculo, só para facilitar a distinção, vamos chamar, para não dizer T sempre, vou passar a chamar de Tzinho, ok? T minúsculo. O T, este, é imposto autônomo, impostos autônomos. O T com barra. O T minúsculo chama-se taxa marginal de imposto. O que é T minúsculo? É a parte do nosso rendimento que é usado para impostos. É a parte do rendimento do país que é alocada no pagamento de impostos. Mais uma vez, vou dar um exemplo rápido. Se recebes 1.000 e pagas impostos de 200, então 200 sobre 1.000 vai dar 0,2. Então 0,2 é a taxa marginal do imposto. É a parte do seu rendimento que é alocada, é a percentagem do seu rendimento que é alocada para o pagamento de impostos. Ok? Está claro. Vou dar um exemplo, só para não passarmos despercebidos. Se o rendimento é de 1.000, impostos autônomos são de 100 e taxa marginal de imposto é 0,2, então os impostos serão iguais a 100 mais 0,2 vezes 1.000. Imposto a dar o quê? 300. Estão a entender, né? E passamos. 300 coincide com este número que eu dei aqui. Estão a entender, né?
Ou seja, em outras palavras, eu poderia dar os seguintes dados. Y igual a 1.500, que é o rendimento. Impostos, não dar o valor, né? De propósito, no exame, assim, nesse caso, no exame mesmo. Dar o que? Transferências, igual a 100. Dar o quê? Consumo autônomo, igual a 150. Czinho igual a 0,8, que é a propensão marginal a consumir, e Tzinho igual a 0,2. Tzinho igual a 0,2. Oh, sorry. Yeah. E dizer qual é o rendimento. Aliás, e dizer qual é o consumo deste país. É só dizer consumo é consumo autônomo mais Tzinho YD. Primeiro calcula, sabes que YD é Y menos T mais transferências. Mas sabes que o T não temos. Calcula o T. O T, que é o imposto, é imposto autônomo, é T de taxes. Imposto autônomo mais Tzinho Y. Então, imposto autônomo é só usar aquele valor 100, ok? Tinha que ter dado aqui que imposto autônomo é igual a 100, ok? Poderia ser igual a 100 mais 0,2 vezes 1.000, que é o rendimento. Depois T igual a... Quanto é que dá? 300, porque já calculamos. Depois disso, volto já para o rendimento disponível. O rendimento disponível é rendimento que é 1.500, ok? Sorry. Ok, o rendimento que nós tínhamos que usar para este caso é de 1.500. Estão a entender, né? Só se o rendimento fosse 1.500. É melhor só para facilitar usarmos o rendimento de 1.500. De 1.000, não de 1.500. Ok? Eu vou apagar aqui. Pá. Tá. Vamos usar o rendimento de 1.000. Então, impostos 100, rendimento 1.000, transferências 100, imposto consumo autônomo 150, Czinho 0,8, Tzinho 0,2, que é a taxa marginal de imposto, que é Tzinho, e Czinho é a propensão marginal a consumir. Então, queremos calcular o consumo. Primeiro calculamos o rendimento disponível. Para calcular o rendimento disponível, temos que ter o imposto. Para calcular o imposto, temos que ter o imposto autônomo, que é 100, mais 0,2 vezes o rendimento. Logo, T vai dar o quê? 300. Agora já podemos voltar para o rendimento disponível, que é 1.000, que é o rendimento, neste caso, menos 300, mais transferências, que é 100. Logo, rendimento disponível. Quanto é que dá rendimento disponível? 800. Está bonito ou não está? Tá. Já podemos voltar para o consumo. Consumo autônomo, qual é? R$150 mais 0,8, que é propensão marginal a consumir, que é este aqui, vezes 800, que é aquele lá em cima que nós vimos, este, vezes 800. O C seria igual a 150 mais 640, não é isso? O C seria igual a 150 mais 640. Quanto é que dá? 0, 0, 1, 1, 9, 1, 1, 7. 790, né? 5 mais 4, 9. 1 mais 6, 790. Estão a entender? E acabou o exercício. Acabou a função consumo. Fim do consumo. Já não vamos falar mais de consumo. O que vocês devem entender, na verdade, só para concluir o consumo, é que o consumo é consumo autônomo mais Czinho YD. Mas o consumo pode escrever consumo autônomo mais
Czinho, abrir parênteses, y menos t mais tr. Por quê? Porque aqui onde temos yd, podemos substituir logo pela fórmula, porque yd é y menos t mais tr. Então, aqui onde tem yd, podemos substituir por isto. Quer entender, né? Podemos substituir por isso. Ok? Mas podemos ir mais longe. Dizer consumo é consumo autônomo, mais Czinho, abrir parênteses, y, menos impostos autônomos, menos Czinho, y, que é aquela fórmula de impostos, mas o menos vale para os dois, né? Aquela propriedade distributiva, mais TR. Fechar. Então, o consumo pode se escrever dessas todas as fórmulas. Ok? Mas não é o consumo que nos interessa. O que nos interessa é qual é o nível da atividade econômica. Como é que podemos medir o nível da atividade econômica e como é que podemos influenciar. Que é rendimento igual a consumo mais investimento mais gasto. Já falamos do consumo, ok? Já falta falar do investimento. O investimento, por questões de simplificação, vamos considerá-lo autônomo. Ok? O I, o investimento, é igual a investimento barra. Vamos considerar o investimento autônomo. Se tivessem a fazer macro 1, não íamos parar por aqui. Íamos decifrar o investimento, porque na vida real não é autônomo. Os gastos, também por questões de simplificação, vamos chamar de gastos autônomos. Autônomo significa que não depende de nenhuma outra variável no modelo, ok? Gastos autônomos, ok? Autônomo significa exógeno, praticamente. É equivalente a exógeno, ou seja, é uma variável dada no modelo, não depende de nenhuma outra variável. O consumo não é autônomo porque depende do rendimento disponível. Os impostos não são autônomos porque dependem do rendimento. Mas existem parte dos impostos que não dependem do rendimento, que chamamos de impostos autônomos, e parte do consumo que não depende do rendimento, que chamamos de consumo autônomo. Então, o que não depende de nenhuma variável incluída no modelo para determiná-la, vamos chamar de autônomo. Estão a entender, né? Ou seja, Y é igual a consumo mais investimento autônomo mais gastos autônomos. Y é igual consumo é consumo autônomo mais Czinho, YD, mais investimento autônomo, mais gastos autônomos. Consumo autônomo, mais rendimento vai ser igual a consumo autônomo, Czinho. O que entra aqui no rendimento disponível? É rendimento menos impostos, mais transferências, mais investimentos, mais gastos. Okay? Estamos a continuar. Consumo autônomo mais Czinho, impostos, ok? Temos distribuir, propriedade distributiva, né? Vamos lá, aplicar propriedade distributiva. Isto vem para aqui, vem para aqui, vem para aqui. Propriedade distributiva, propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração e adição. Quinta classe, né? Czinho, YD, vou usar o vermelho só para não vos baralhar com as cores. Czinho, Y menos Czinho T mais Czinho TR. Não esqueçamos que as transferências também são autônomas. Mais I autônomo mais G autônomo. Y igual a Czinho mais, aliás, igual a C autônomo mais Czinho Y menos. Lembram dos impostos? Os impostos aqui dentro é impostos autônomos mais taxa marginal de imposto vezes rendimento. Não se esqueçam, aquela fórmula lá em cima, os impostos. Esses impostos aqui. A fórmula é esta. Nós vimos aqui. Então vamos substituir. Ok? Consumo, a fórmula é esta. Já substituímos. Ok? Rendimento disponível, a fórmula era esta. Já substituímos. Impostos, agora estamos a substituir com a fórmula de impostos, lá embaixo. Que é esta aqui. Impostos autônomos
mais taxa marginal de imposto vezes rendimento. E continuamos. Mais Czinho, transferências, mais investimentos autônomos, mais gastos autônomos. Rendimento será igual a consumo autônomo mais Czinho, rendimento, menos Czinho, impostos autônomos, mais. Menos ou mais? Pela propriedade distributiva, aqui também fazemos propriedade distributiva. Este Czinho vem para aqui, este Czinho vem para aqui. Mas vai com o seu sinal na matemática, é quinta classe. Menos Czinho, T, menos Czinho, Tzinho, Y. Mais Czinho, T, barra, R, mais investimento autônomo, mais gastos autônomos. Aqui queremos o rendimento. Queremos isolar o rendimento. Na verdade, queremos saber como é que podemos influenciar o rendimento. Então, será o rendimento que vamos isolar, ok? Estamos juntos. Vamos lá tentar isolar o rendimento. Para isolar o rendimento, precisamos identificar rendimentos. Identificamos aqui, identificamos aqui, identificamos aqui. Então, todos esses vão passar para outro membro e vão mudar de sinal. Aqui, oitava, aqui já é oitava. Vão passar para outro membro e vão mudar de sinal. Estão a entender, né? Quando passam para outro membro, mudam de sinal. Logo, vamos ter Y igual os e-mails estão a trabalhar. Y menos Czinho Y mais Czinho TY. Quando este passa para lá, este menos fica positivo. Enquanto que este mais fica negativo. Ok? Este fica positivo. Este fica negativo. Este continua, porque está no seu local. Bom, vou tentar ganhar o hábito de quando dizer este apontar, porque ninguém está a ver. É diferente quando estamos no quadro, né? Tudo isso igual a toda a bagunça que ficou aqui. Consumo autônomo, investimento autônomo, gastos autônomos, Czinho, transferências autônomas, Czinho, imposto autônomo. Tudo isso vamos chamar de A. Despesas autônomas. Não está a soar bem? Está a soar bem. Vamos chamar de A. Despesas autônomas. Estão a entender, né? Enquanto vamos tentando isolar o Y. Nosso objetivo é isolar o Y. Vamos pôr o Y em evidência. Ficamos com 1 menos Czinho mais Czinho T. Fecha parênteses. Não se baralha. Aqui é como se tivéssemos X menos 2X mais Y X3. Nós isolarmos o X é como se fosse 1 menos 2 mais 3Y. É como se nós tirar o X e o que fica lá, nada. 1 é como se fosse nada na multiplicação, não é isso? 1 é elemento neutro na multiplicação. Propriedade vista na quarta classe. Só que é do antigo sistema já. Não sei se esse novo na quarta ou virou na terceira. Estão a entender, né? Então, tudo isso igual a A. Estão a entender, né? E isolamos. Quando isto passa para outro membro, passa a dividir. Aqui está a multiplicar, ok? É a mesma coisa dizer 2x igual a 3. Quando o 2 passa para outro membro, fica x igual a 3 sobre 2. O 2 passa a multiplicar. Estão a entender, né? Esta propriedade foi vista na oitava classe. Ok? Então, isto vai ser 1 sobre 1 menos Czinho mais Czinho T. Vezes A. Estão a entender, né? Vezes A. Só para facilitar, talvez, a compreensão vossa, a estrutura, só para não
baralhar as cabeças. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte. Estamos a baralhar as cabeças, não estamos a ter, estão a nos castigar em plena quarentena. Estou a gostar disso. Okay. Vamos facilitar a compreensão. Vamos colocar o y em evidência, 1 menos Czinho mais Czinho t igual. Vamos continuar com essas variáveis. Só vou substituir no fim. Igual. Vou colocar em evidência 1 menos Czinho t. Desculpe. 1 menos Czinho mais Czinho t, vezes abrir parênteses, consumo, mais investimento, mais gasto, mais Czinho transferências, menos Czinho impostos. Fecha parênteses. Aqui já, vamos chamar este. Estão a ver todo esse conjunto aqui? Este conjunto todo vamos chamar de multiplicador. E este conjunto todo vamos chamar de... Estão a entender, né? Então, y no final das contas há de ser igual a alfa vezes A autônomo. Esta é a fórmula final. Este é o resultado final. Onde alfa, que vamos chamar de multiplicador, é 1 menos Czinho mais Czinho t. E A é consumo mais investimento, mais gastos, tudo isso autônomo, mais Czinho transferências autônomas, menos Czinho impostos autônomos. Ok? O que isso significa, caríssimos? Vou voltar a passar a equação para políticas, né? Políticas do governo. O que isso significa, caríssimos companheiros? Significa que o rendimento depende da propensão marginal a consumir, da taxa marginal do imposto, do consumo autônomo, do investimento autônomo, dos gastos autônomos, das transferências autônomas e dos impostos autônomos. Estão a entender, né? O que temos que gravar aqui? É simples. Se o consumo autônomo aumentar, o que vai acontecer com o rendimento? Também irá aumentar. Se o investimento aumentar, o que vai acontecer com o rendimento? Também irá aumentar. Se os gastos aumentarem, o que vai acontecer com o rendimento? Também irá aumentar. Em função dos sinais de cada um deles. Se as transferências aumentarem, o rendimento também irá aumentar. Mas se os impostos aumentarem, por o sinal ser negativo, então o rendimento irá diminuir. Em outras palavras, a relação entre o rendimento e as despesas autônomas, excluindo os impostos, é positiva. Em outras palavras, a variação do rendimento como resultado da variação consumo autônomo é positiva. A variação do rendimento como resultado da variação do investimento é positiva. A variação dos gastos como resultado da variação, a variação do rendimento como resultado da variação dos gastos é positiva. A variação do rendimento como resultado da variação das transferências também é positiva. Mas a variação do rendimento como resultado da variação dos impostos autônomos é negativa. É só calcular derivada. Estão a entender, né? É só calcular a derivada dessas funções. Derivada o que é? Derivada é d de y sobre d de x. É como se fosse y em relação à derivada. Então, o d é equivalente à variação.
Então, quando alguém escreve d de y sobre d de x, praticamente está a dizer variação de y sobre variação de x. Está a dizer y derivada em relação a x. Ok? O que isso significa? Significa que, para nós já sabemos que a variação do rendimento, como resultado da variação de cada uma dessas variáveis, é positiva ou é negativa. Mas falta saber em que magnitude, ou seja, em que medida isso acontece. Em outras palavras, nós temos que ser capazes de dizer se o consumo variar em X, o que vai acontecer com o rendimento. É o que nós estamos a dizer. Se o consumo, por exemplo, vamos lá, se o investimento variar em 100, o que vai acontecer com o rendimento? Estamos juntos. É praticamente dessa forma, ou é praticamente isso que nos interessa, para além só de saber se vai aumentar ou vai diminuir. Está a entender, né? O que isso significa? Significa que temos que calcular a magnitude com a qual o rendimento irá variar se uma das componentes da despesa autônoma variar. E isso é aplicando o conceito de derivadas. Não precisam incorporar o conceito de derivadas, naturalmente, mas precisam só entender que a lógica por detrás da fórmula de cálculo da magnitude da variação do rendimento em função da variação da despesa autônoma provém do conceito de derivadas. Ok? Se y é igual, por exemplo, a 1 sobre a mais b, tudo isso vezes x, derivada disso em relação a x, quanto é que dá? Dá 1 sobre a mais b. A mais b. Estão a entender? Ou seja, derivada é só desaparecer o x, acabou a vida, desaparece o x, acabou. Agora, se fosse x mais z, o z derivado ia dar 0, o x derivado ia dar 1, então íamos ficar também com 1 mais a sobre b. Ou seja, a derivada não ia mudar em função do somatório que nós temos cá dentro, ok? Mas isso não precisam entender como tal, era só para entenderem a lógica disso, está por trás disso. Em outras palavras, a variação de y como resultado da variação dos gastos há de ser derivada desta função em relação aos gastos. Y derivada em relação aos gastos. Quando é que dá? Este derivado é 0, 0, 0, 0, fica gasto. Gasto derivado a 1, e 1 vai multiplicar isto aqui, ou seja, vai ser exatamente isto. Há de ser 1 menos Czinho mais Czinho T. Estão a entender, né? Logo, a variação de y em relação à variação de gastos há de ser igual a 1 menos Czinho mais Czinho T. E a isso vamos chamar de multiplicador dos gastos autônomos. Idem, se quisermos saber quanto é que vai variar o rendimento como resultado da variação das transferências, também é só derivar. Ao derivar o T aqui em cima, como estou a apontar, o Czinho fica. Ok? Como está a multiplicar? O Czinho fica. Logo, vamos ter como resultado Czinho sobre 1 menos Czinho mais Czinho T. Isto vamos chamar de multiplicador das transferências autônomas. Idem, variação de y como resultado da variação dos impostos autônomos, ele só vai mudar de sinal. Ok? Aqui tem que ser positivo. Deixa eu lá apagar isto. Aqui só vai mudar de sinal, que é menos Czinho sobre 1 menos Czinho mais Czinho T. Estamos juntos. Vai ser A sobre impostos autônomos. Ok? Então, isto chama-se... Esses chamam-se multiplicador dos impostos autônomos. Em outras palavras, se usarmos as propriedades, né, de produtos meios, produtos extremos, se variação de y
sobre variação de gastos é igual a multiplicador de gastos. Então, podemos dizer que variação do rendimento é igual a variação de gastos autônomo vezes multiplicador de gastos. Idem, se variação de Y sobre variação das transferências autônomas é igual ao multiplicador de transferências autônomas, então a variação do rendimento é variação das transferências autônomas vezes o multiplicador das transferências autônomas. É produto dos meios produtos extremos, não há grande novidade. Aqui é como se tivéssemos um e como se estivéssemos a fazer isto. Produto dos meios produtos extremos, ok? Idem, variação do rendimento como resultado da variação dos impostos autônomos seria igual a multiplicador dos impostos autônomos. Isso significa que a variação do rendimento é igual à variação dos impostos autônomos vezes o multiplicador dos impostos autônomos. Ok? Por fim, podemos calcular o saldo orçamental. Que é o governo. O saldo orçamental é a diferença entre receitas e despesas do governo. Ok? É a diferença entre receitas e despesas do governo. O que isso significa? Quais são as receitas do governo? São os impostos. Então, saldo orçamental, impostos menos gastos, menos transferências. As despesas do governo estão sob forma de gastos, sob forma de transferências. Então, saldo pode ser igual a impostos autônomos mais pezinho Y, que é aquela fórmula de impostos, menos gastos autônomos, menos transferências. Acabou. Essa é a fórmula simples do saldo orçamental. Mas ainda nós entramos nas políticas do governo. Ok? Que políticas o governo pode usar? Simples. Se Y é igual a 1, se o rendimento do país depende de Czinho mais Czinho T, vezes consumo autônomo mais gastos autônomos mais investimento autônomo mais Czinho transferências autônomas menos Czinho impostos autônomos, o governo pode manipular qualquer uma dessas variáveis para aumentar ou diminuir o rendimento. Pode manipular o rendimento mexendo qualquer uma dessas variáveis, mas as que pode mexer e que estão sob seu controle são gastos, são transferências e são os impostos. Estão a entender, né? Por isso que nós estudamos qual é o impacto, ok, de cada uma das variáveis no rendimento. Estão a entender, né? Significa que o governo pode influenciar o rendimento mexendo nos gastos, mexendo nas transferências ou mexendo nos impostos. O que vai acontecer? Se ele aumenta os gastos, o rendimento aumenta. Se ele aumenta as transferências, o rendimento aumenta. Mas se ele aumenta os impostos, o rendimento diminui. Por quê? Por causa do sinal negativo. Estão a entender, né? Outros têm sinal positivo, mas os impostos têm sinal negativo. Estou a repetir. Estou a dizer. E não só porque o multiplicador dos impostos é negativo. Estão a ver esse sinal negativo aqui. Ou seja, quando o governo aumenta os impostos, o rendimento do país diminui. Estão a entender, né? Para terminar, o governo pode aumentar ou diminuir o rendimento manipulando os gastos
manipulando as transferências e manipulando os impostos. Se o governo aumentar gastos, por exemplo, variação de G autônomo igual a 100, e o multiplicador dos gastos for de 2,5, então o rendimento, a variação do rendimento será igual à variação dos gastos vezes o multiplicador de gastos, como nós vimos. Há de ser 100 vezes 2,5, há de dar 250. Ou seja, se os gastos variarem em 100 meticais ou 100 unidades monetárias, o rendimento irá aumentar em 250. Se os gastos aumentarem em 100, o rendimento irá aumentar em 250. Passou. Se o governo aumentar as transferências, ou seja, variação de transferências igual a 100, ok? E o multiplicador das transferências é igual a 2. Atenção que o multiplicador, estou a assumir que estamos a usar aquelas fórmulas aí. Multiplicador de gastos igual a 1 sobre 1 menos Czinho mais Czinho T. Multiplicador de transferências igual a Czinho sobre 1 menos Czinho mais Czinho T. E multiplicador dos impostos igual a menos Czinho sobre 1 menos Czinho mais Czinho T. Essas fórmulas já tem. Ou seja, depende. Aqui estou a ter um multiplicador como dado, mas posso pedir para que se calcule o multiplicador. O multiplicador está aqui, o multiplicador está aqui. Mas pode ser que seja necessário calcular. Eu posso trazer dados. Trazer que T é igual a X e Czinho é igual a X. Então, vocês calculam o multiplicador, se for um teste, se for no exame. Estão entendendo, né? Então, se o multiplicador é 2,5, então a variação do rendimento vai ser variação das transferências vezes multiplicador das transferências. Há de ser 100 vezes 2, que é igual a 200. Idem, aumento dos impostos. Impostos são autônomos, ok? Porque temos aqui os outros impostos. Aumento dos impostos autônomos. Ou seja, variação de T igual a 100. Mesma coisa. Se o multiplicador dos impostos for de menos 2, atenção que o multiplicador das transferências é sempre o simétrico do multiplicador dos impostos. Vejam só a diferença entre as fórmulas. A diferença entre as fórmulas é que um entra mais e o outro entra menos. Essa aqui é a única diferença. Um entra mais, um é Czinho positivo, outro é Czinho negativo. Então, um é simétrico do outro, enquanto que aqui é 2, aqui é menos 2. Então, a variação do rendimento é igual à variação dos impostos autônomos vezes o multiplicador dos impostos autônomos, que vai ser 100 vezes menos 2, que vai dar menos 200. Então, o governo pode, só para concluir, conclusão, o governo pode influenciar o rendimento aumentando os gastos. Ou seja, o aumento dos gastos vai aumentar o rendimento do país. O aumento das transferências vai aumentar o rendimento do país. Mas o aumento dos impostos autônomos vai diminuir o rendimento do país. Então, sempre que ouvirem o governo ou o senhor Maliana dizer vamos aumentar os gastos, é porque o rendimento do país pode vir a aumentar. Se disser vamos aumentar as transferências, é porque o rendimento do país pode vir a aumentar. Se disser vamos aumentar os impostos autônomos, é porque o rendimento do país pode diminuir. Ok? Como é que o aumento dos impostos faz reduzir o rendimento do país? É que o aumento dos impostos autônomos, o que é que faz? Faz com que o rendimento disponível diminua. Lembre-se de que o rendimento disponível é rendimento menos imposto mais transferências. Então, se os impostos aumentam, se antes recebíamos 20, pagávamos 10 de imposto, agora recebemos 20, pagamos 15 de imposto. Então, o rendimento disponível antes era de 10, agora o rendimento disponível é de 5. Então, este 5 vai nos fazer consumirmos menos, porque antes era consumo autônomo mais consumo rendimento disponível. Então, quando o rendimento disponível diminui, o consumo também diminui. E se o consumo diminui, o rendimento do país é consumo mais investimento, mais gastos. Se o consumo diminui, logo o rendimento também diminui. É por esta via que o aumento dos impostos causa uma reação negativa no rendimento do país. Ok? Fim da aula.
e depois podemos marcar logo para esclarecer dúvidas, ok? Assistam e reassistam o vídeo e mais logo podemos reservar uma sessão de dúvidas, ok? Tá bom, doutor. Yeah. Sim, Pode parar de docente. gravar. E até mais logo.